Olá! Seja bem-vindo à nova série sobre modelos mentais. Nos acompanhe nessa sequência de vídeos sobre modelos mentais. E você sabe o que é modelo mental? Sabe como esse modelo mental afeta o seu dia a dia? Nelson, o que é modelo mental e como os modelos mentais nos afetam? Tá. Ana, respondendo a tua pergunta, eu quero usar uma definição de Peter Senge, no seu livro A Quinta Disciplina, que é muito interessante. Ele fala assim: nossos modelos mentais determinam não apenas a forma como entendemos o mundo, mas também como agimos. Ele também diz o seguinte: é importante entendermos que os modelos mentais são ativos, moldam a nossa forma de agir. Ana, duas pessoas com modelos mentais diferentes podem observar o mesmo evento e descrevê-lo de forma diferente, pois veem detalhes diferentes. Assim afirma Peter Senge. Então, os modelos mentais são importantes e nós precisamos entender qual é o nosso modelo mental, porque isso vai reger a nossa vida. E os modelos mentais acontecem como? Primeiramente, no nosso lar, com a criação que a gente recebe, a cultura, os valores. Aquilo vai formatando a nossa cabeça e a nossa forma de ver o mundo. E isso vai definir o nosso futuro. É por isso que nós temos que ter um modelo mental saudável, um modelo mental equilibrado, um modelo mental aguerrido. Então eu quero usar uma frase de Albert Einstein, que ele diz o seguinte: nossas teorias determinam o que medimos. Isso define bem o modelo mental. O que é o modelo mental? Einstein tinha uma mente brilhante e uma mentalidade também. Mas olhando para a história dentro da Bíblia, nós temos outros tipos de modelos mentais. E o que seria um modelo mental de escravo? Como seria essa mentalidade? Em que história a gente pode contextualizar isso e mostrar na prática o que é o modelo mental e como ele afeta? Tá. Ana, após a morte de José lá no Egito, e os hebreus na época, começaram a crescer muito e para os egípcios isso se tornou uma grande ameaça. Então os egípcios começaram a escravizar os hebreus. Eu quero ler aqui uma passagem da Bíblia que exemplifica muito bem essa história, está lá em Êxodo 12, de 37 a 40, eu vou ler alguns versículos, que diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Há um texto que fala 430 anos, outro fala 400 anos. Acredita-se que os 430 anos se refere ao tempo não só que o povo permaneceu no Egito, como também os patriarcas. É um detalhe interessante. E após a morte de José, os hebreus ficaram na terra de Gósen, dado pelo faraó, e lá eles cresceram, se desenvolveram. E após um tempo, com a escravidão, eles passaram a construir tijolos e cidades armazéns. Então eles passaram muitos anos como escravos, construindo tijolos e cidades armazéns. E foram explorados. E um dia Deus se lembrou deles, mandou Moisés para libertá-los. Moisés foi diplomaticamente falar com o faraó e tem a história da saída do povo hebreu do Egito. Agora algo bem curioso e bem relevante. Na saída do povo hebreu do Egito, chegaram perto do Mar Vermelho e quando viram os egípcios, seus cavalos e o próprio faraó estava atrás deles. E aí começa a caracterizar bem, Ana, o modelo mental de escravo. Olha o que eles falam aqui, Versículo 10, mesmo capítulo. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles,
e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito é que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Que pergunta grosseira, né, com o seu líder. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Então, percebemos aqui os primeiros sinais de lamúria, são as primeiras reclamações que o povo hebreu começou a falar para Moisés. Aqui caracteriza fortemente o modelo mental de escravo, que daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes. Então, esse povo sai, acostumado à escravidão, e começa a reclamar. A primeira coisa que eu percebo aqui, Ana, é que quem tem modelo mental de escravo é muito reclamão. Sempre está reclamando. Não consegue contemplar, dentro das dificuldades, saídas. É sempre o povo reclamão. E aqui no 12 ele fala assim: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios que morrermos nesse deserto. Versículo 3 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornarei a ver. É interessante que a convivência, Ana, o dia a dia, ele vai formando em nós um modelo mental, uma maneira de ver a vida, de pensar a vida. E pode ocorrer, dependendo do modelo que você recebeu, da referência que você tem, o modelo mental de escravo. Esse povo viu um grande livramento, passando o mar a seco, os pés enxutos, sem molhar. Viu Deus fechar o mar, eliminar todo aquele povo inimigo, inclusive o faraó e seus soldados. Mas mesmo assim, eles continuaram com a mente de murmuração, de reclamação. Percebo que pessoas que reclamam muito geralmente têm mente de escravo, Ana. É uma conduta, é uma característica. Eles murmuram, eles têm sempre medo das adversidades. A Bíblia fala aqui, lá no versículo 10, que eles temeram muito. Então, dentro do perfil de uma pessoa com mente de escravo, ele primeiramente teme diante das adversidades, versículo 10, temeram muito. Eles sempre murmuram, a linguagem é sempre negativa, derrotista e sem esperança. Quando eles perguntam: por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Ou seja, vontade de voltar atrás. A terceira coisa que eu quero falar é que eles se acostumaram por segurança ao velho, ao passado. Uma coisa muito relevante em pensar e curiosa é que eles se confortavam com o desconforto. Eles queriam voltar para o desconforto. Então é uma coisa meio louca, né? Meio insana você gostar e se confortar com o desconforto. Era aquilo que eles estavam propondo. Olha, vamos voltar para o desconforto lá do Egito, porque lá nós estávamos bem. Ou seja, não tinham perspectiva. Pessoas com mentes de escravo temem o desafio, o novo, o desconhecido. E uma coisa que eu quero salientar aqui, Ana: milagres podem mudar nossas circunstâncias, mas não necessariamente a nossa mente. Esse povo viu milagres por 40 anos, e por 40 anos aquela geração murmurou contra Deus e murmurou contra Moisés. Então, é uma geração que ficou perdida porque não ousou pensar diferente. Eles reclamam, querem voltar para o Egito, e ali se identificou o modelo mental de escravo. Essas características, se você encontrar na sua vida isso, tome cuidado, você pode estar vivendo como um escravo. E como escapar da mentalidade de escravo? Perfeito. Primeira coisa que eu quero salientar aqui: José entrou como escravo no Egito, mas ele tinha mente de governo. O povo saiu livre do Egito, mas manteve-se com a mente de escravo. Eu tenho que começar a pensar diferente do que eu pensava. Eu tenho que começar a analisar o meu modelo mental. Se naquilo que eu falei há pouco,
Alguns de vocês se encaixam, murmuração, reclamação, vontade de voltar atrás, se confortar no desconforto. Então eu preciso modificar a minha maneira de pensar e entender aquilo que Deus tem planejado para mim e me lançar nisso. Para que isso aconteça, eu tenho que ter o quê? Um bom mentor, um bom discipulador, alguém que esteja acima de mim, muito acima de mim, que me sirva como um modelo a ser seguido. Eu não posso conviver com pessoas iguais a mim. Eu não posso conviver com pessoas e deixar me mentorear por pessoas que estão no mesmo nível que eu ou abaixo. Eu tenho que procurar pessoas acima de mim. Aí eu pergunto a você, quem é teu mentor, quem é teu discipulador, quem é teu pastor? Quem são os mentores do teu mentor? Quem são os discipuladores do teu discipulador? E quem são os pastores do teu pastor? Então precisamos realmente buscar crescer, ler, conhecer o tema, desenvolver e buscar em Deus novos horizontes, né? Tem uma frase de Gorbachev, ele foi um grande estadista da União Soviética, ele fez a perestroika, né, que foi a reconstrução da União Soviética, que ele diz o seguinte: quem não muda com o tempo é punido pela vida. Então, um outro segredo para eu ter um modelo mental diferente é eu aceitar e pensar em mudanças. Se eu vivo no meu dia a dia só aquele pensamento, aquele modelo, e eu não tenho perspectivas, eu não tento buscar algo a mais na minha vida, eu vou permanecer na mediocridade. Uma coisa que eu quero dizer para você, Ana, e para você que nos vê: Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Mas Deus não pode colocar algo novo em você se o velho permanece. Eu tenho que me desfazer daquilo que é velho, eu tenho que fazer uma limpeza na minha mente, identificar aquilo que é ruim, que é negativo, tirar aquilo fora e começar a receber coisas novas. Tá? Eu preciso ter a mente de Cristo para entender a vontade de Deus, o propósito dele. Então fica aqui meu conselho: se abra para aquilo que Deus tem para a tua vida. Procure um mentor, um discipulador, um pastor que esteja acima de você. Leia sobre o tema, estude, pesquise, olhe a vida de grandes homens, como eles pensavam, o que eles faziam, o que os levou a alcançar tão alto nível. Ninguém será maior do que sua mente, ninguém será maior que o seu pensamento. Então, se eu tenho um pensamento medíocre, eu serei medíocre. Se eu tenho um pensamento de expansão e de conseguir coisas grandes, de pensar coisas grandes, meu coração e a minha criatividade e minha mente se conduzirão nesse sentido. Essa é a diferença de uma mente de escravo para uma mente de conquistador. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo com os seus conhecidos e amigos para que mais pessoas sejam abençoadas. Que o Senhor te abençoe e te dê uma mente de conquistador e tire você da mediocridade. Em nome de Jesus. Amém.